O Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec, parte 10. O novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto. Pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são espelhos da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causa, que até chegam a inspirar certa repulsão. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltórios aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior feio, disforme, sem que haja pronunciada para a essência a semelhança dos gostos e das inclinações, pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Nenhuma relação essencial guardando o espírito que a alma toma numa encarnação com o de que se revestiu em encarnação anterior, visto que aquele lhe pode vir de procedência muito diversa da deste. Fora absurdo pretender-se que numa série de existências haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprime ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. É assim que, sobre um envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sobre um envoltório de aspecto senhoril se percebe frequentemente a vileza, a baixeza e a ignomia. Não é pouco frequentemente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu ambiente. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo se há a explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito já viveu antes? Ideias inatas. O encarnado conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores. Guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem jamais. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os, em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria sempre que recomeçar do zero constantemente. Todos os espíritos. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Grande conexão deve, então, haver entre duas existências consecutivas? Nem sempre, tão grande quanto talvez o suponha, dado que, bem diferentes, são muitas vezes as posições do espírito nas duas vidas e que no intervalo de uma e outra pode ele ter progredido. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parece ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, música, do cálculo, etc. Lembrança do passado, como já disse, progresso anterior da alma, mas de que ele não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem, que é o corpo. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais
Deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Está assim, então, fica em estado latente esta, para reaparecer mais tarde. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho amiudamente abafa esse sentimento. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observa em todos os povos? Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, tal o motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos bastas vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Considerações sobre a pluralidade das existências. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita, constituindo uma lei da natureza. O espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos por demonstrar que deles se descobrem sinais da antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por intuição? Ignoramo-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se às inteligências de escola se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais reciprocamente. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, o espírito ele renova uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os dias atuais. Simplesmente eles, os espíritos, a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição, de um ponto de vista mais racional. Circunstância digna de nota é que, não só neste livro, os Espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os Espíritos não parecem todos de acordo sobre esta questão. Mais tarde, porém, voltaremos a esse assunto. Examinemos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemos-los de lado por enquanto. Suponhamos que esta teoria nada tenha que ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade
e da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão prender. Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes servir, não lhes convir. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. De alguns sabemos que saltam em fúria só com o pensarem que tenham de voltar à terra. Perguntaremos a estes apenas se imaginam que Deus lhes pediu parecer ou consultou os gostos de um ou de outro para regular o universo. De duas, ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie, terão que a sofrer sem que para isso lhe peça a Deus permissão. Afigurem-se-nos os que assim falam, um doente dizer: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem, até que seja totalmente curado. Desta mesma maneira, se os que de tal forma se externam tiverem que viver de novo, corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. Nada lhes adiantará rebelarem-se, iguais crianças que não querem ir para o colégio ou condenados para a prisão. Passarão pelo que têm de passar. São demasiado pueris, semelhantes objeções são bobas para merecerem mais seriamente examinação, para merecerem mais seriamente serem examinadas. Diremos, todavia, aos que a formulam que se tranquilizem, que a doutrina espírita no tocante à reencarnação não é tão terrível como a julga, que se houvessem estudado a fundo a questão, não se mostrariam tão aterrorizados. Saberiam que deles depende a condição da nova existência, que será feliz ou infeliz conforme o que tiverem feito neste mundo, que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhes seja mais de temer. Supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro depois da morte e não aos que criam para si a perspectiva do nada, ou pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal onde perdem a individualidade como os pingos da chuva no oceano, o que vem a dar quase no mesmo. Ora, pois, se credes num futuro qualquer, certo, não admitis que ele seja idêntico para todos, porquanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? Por que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas suas paixões, a todos seus desejos, embora à custa de outrem, ou uma vez que por isso não ficaria sendo melhor ou pior? Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou infeliz, conforme o que houverdes feito durante a sua vida. Então desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade, não? Mas, porventura, tereis a pretensão de serdes dos homens mais perfeitos que hajam existido na terra e, pois com direito a alcançardes de um salto só a suprema felicidade dos eleitos? Não. Admitis, então, que há homens de valor maior do que o vosso e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermediária, que será a vossa, como acabastes de reconhecer, e imaginai que alguém vos venha dizer: sofreis, não sois tão felizes quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa ventura. Quereis mudar na deles a vossa posição? Certamente, vós respondereis: que devemos fazer para isso, para sermos felizes como eles? Quase nada.
recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Hesitareis em aceitar ainda que há poder de muitas existências de provações? Façamos outra comparação mais prosaica. Figuremos que há um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos. Viessem dizer: aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar. Para isto só é necessário que trabalhes arduamente durante algumas horas. Fosse ele o mais preguiçoso e estúpido da terra, que sem hesitar diria: trabalhemos algumas horas, uma hora, um dia, se for preciso, uma semana. Que importa isso, desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corporal em confronto com a eternidade? Menos que hora, que minutos, menos que milésimos de segundos, eu diria. Temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão porventura essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus o homem a sofrer eternamente no inferno terríveis torturas, por motivos de alguns momentos de erro na terra, do que em lhe facultar meios de reparar suas faltas através de muitas vidas? Ora, 2 industriais contrataram 2 operários, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu operário, o mandou embora, e o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro industrial disse ao seu operário: é verdade, perdeste um dia, trabalhaste não convenientemente. Deves por isso uma reparação. Executaste mal o teu trabalho, ficaste a me dever essa reparação. Consinto que o recomeces. Então trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço, ao meu lado, e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso perguntemos qual dos 2 industriais foi mais humano e benevolente? Dar-se-á que Deus, que é a clemência absurdamente gigantesca, seja mais desumano e inexorável do que um simples homem? Alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações ainda, quando de nós não tenha dependido o agirmos à perfeição, ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta, que nos permite a esperança de recomeçarmos, através, claro, da reencarnação. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese ou outra, declaramos que, se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação de uma condenação eterna, né? Disse um filósofo que, se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências. Se a reencarnação não existisse, seria preciso inventá-la. Mas, conforme anteriormente ponderamos, Deus não nos pede permissão nem consulta os nossos gostos para criar as suas leis. Ou isto é ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista o assunto, unicamente como um estudo filosófico, sempre abstraindo do ensino dos espíritos. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma única existência para cada ser humano, uma única existência corporal. Vejamos, se a nossa atual existência corpórea é única,
A alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, correto? A menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento, e se o estado em que se achava não constituía uma existência sobre forma qualquer. Não há meio termo, ou a alma existia antes da existência do homem, ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse, correto? Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Num e no outro caso, a que grau chegara ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas, perguntamos: por que mostra a alma aptidões tão diferentes e independentes das ideias que a educação lhes fez adquirir? Kardec aqui está falando de onde crianças, assim, umas já se mostram boas, outras más, umas respeitosas, a diferença que existe nos seres, desde a tenra infância. De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte em particular, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Donde em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem? Donde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, constatando com o meio em que elas nasceram? Porque, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? Porque há selvagens e homens civilizados? Se tomardes de um menino o tentote, recém-nascido, e o educardes nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Isaac Newton? Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver este problema? Laplace. É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem, ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem, ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Diria que isso depende do organismo. Mas então achamos-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria uma simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas da matéria. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim, desiguais. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas? Corresponderá a essa parcialidade de Deus, a justiça divina e o amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explicará. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências que contêm, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para o corpo. Reuni em certo dia um milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que os reunistes e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntareis, naturalmente, como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e jovens outros,
instruídos muitos, outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado as almas mais ou menos perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente, não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria, a da pluralidade das existências, lhe dá uma explicação simples, natural e lógica. Tudo se encaixa a partir daí. Será racional preferir-se a teoria que explica tudo a uma das que nada explica? À vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o Hotentote é de raça inferior. Perguntaremos então se o Hotentote é ou não é um homem. Se é, porque a ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica. Se não é, porque tentará fazê-lo cristão. Deixa eu explicar aqui, parece que está um pouco de não é de racismo, como se diz, me sumiu a palavra, me sumiu a palavra, quando você tem preconceito com outros povos, me sumiu a palavra, é uma palavra fácil de falar, é isso. Kardec é isso, mas não é, ele tá explicando, ele está explicando que os espíritos, o espírito do Hottentot está em evolução. Então ele não é como alguém que já adquiriu, que vem evoluindo há mais tempo. Todos os espíritos, cada um tem a sua idade. Tem espíritos ainda em outros planetas, não aqui mais, que aqui não acontece isso mais aqui na Terra, que estão encarnados em cavernas, que vivem em cavernas. Todos o universo existem centenas, milhares, milhões, bilhões, existem trilhões de planetas habitados. Por que trilhões, Valdemir? Porque eu considero o universo infinito. O universo existe desde sempre. Eu não acredito que existe só 14, por volta de 15 bilhões de anos. Então, existem trilhões, bilhões, infinito de galáxias, de estrelas. Cada estrela, você coloca aí uns 3, 4 planetas orbitando cada estrela. Olha o número de planetas. Certamente existe uma infinidade, que vai ao infinito de planetas habitados. E cada planeta, os seres que estão encarnados ali estão num patamar evolutivo. Muitos estão milhões de anos, milhares, milhões, centenas de milhares, outros milhões à nossa frente em termos tecnológicos, em termos evolutivos. Outros estão atrás de nós, como eu disse, vivendo ainda em cavernas. Outros, daí por diante, estão encarnados em corpos como de macacos até. E daí você vai na escala evolutiva. Depois nós habitamos, nós fomos homens das cavernas, tudo criação de Deus, ó. Não estou falando aqui que tudo é criação de Deus. Nós fomos homens das cavernas, depois fomos índios, selvagens, daí por diante, até chegarmos ao homem civilizado que somos hoje. Então Kardec está falando sobre isso, ele está falando sobre o espírito encarnado ali no Hotentote. Ele está falando do ser, que o ser é um ser atrasado, ele está falando do espírito, que todos os espíritos estão em evolução aqui na Terra. Tem algumas pessoas que acusam Kardec de racismo também, e disso, mas para quem não tem familiaridade com os princípios espíritas,
lê e pensa que ele está falando, mas ele está falando, Kardec dá valor, a doutrina espírita dá valor à alma eterna e em evolução. Umas estão num grau mais um pouco evoluído, outras mais atrasadas. Como o Hotentote está atrás de nós em evolução, como os indígenas está, em certo ponto, atrás de nós em evolução, como o homem das cavernas era muito inferior a nós, existem civilizações que estão muito acima de nós em evolução, se tratando de evolução, que vivem em outros planetas. À vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o Hotentote é de raça inferior. Perguntaremos então se o Hotentote é ou não um homem. Se é, porque a ele e a sua raça privou o Deus dos princípios concedidos à raça caucásica. Então, ele está falando isso, sobre que eles vão evoluir também, vão evoluir e cada vez mais evoluindo, cada raça está numa etapa evolutiva, cada ser humano, daí por diante. Se não é, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isto. Segundo ela, não há muitas espécies de homens, há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos suscetíveis de progredir, que eu acabei de falar. Não é este princípio mais conforme a justiça de Deus? Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Se a nossa existência atual, que só ela decidirá a nossa sorte vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? O que praticou o mal, por exemplo, por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens, em contraposição a um que fica esclarecido, porém, milhões de outros morrem todos os dias, antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte destes últimos homens? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, que fizeram para ocupar categoria idêntica dos outros? Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer o bem e nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida, que todos passam? Haverá alguma doutrina capaz de resolver esse problema intrincável? Admitam-se as existências consecutivas, a reencarnação, e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que não se pôde fazer numa existência, faz-se em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo suas obras, segundo seu merecimento real, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram uma solução. Limitamo-nos a formular as de ordem mais geral. Como quer que seja, alegar-se-á talvez que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Não temos aqui o intuito de tratar desta questão neste momento. Basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião
se contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado de seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação. Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé? Logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente, sabiamente, se colocou do lado da evidência. Uma vez provado que certas coisas existem, seriam impossíveis sem a reencarnação, que, a não ser por esse meio, não se consegue explicar um monte de coisas. Alguns pontos do dogma cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre esta doutrina e a dogmática. Mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que a doutrina das vidas sucessivas separa a religião e que a esta não faria aquela doutrina mal maior do que lhe fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, aos quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Ademais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Vejam, quando descia da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhe fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabaste de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe entre seus discípulos por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias. Respondeu-lhe Jesus: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas, mas eu vou deixar claro que Elias já veio e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo, darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que Jesus falava. Pois que João Batista for Elias, houve reencarnação do Espírito, ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado todas as crenças, em contrário. O essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão, apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que para certas pessoas carece de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos pareceu extremamente racional, a mais lógica, e porque só ela explica questões até então insolúveis. Ainda quando fosse da autoria de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotado, e não houvéramos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposávamos. Sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar, tem o amor próprio, como o se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Assim também tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos. Se nos parecer a contrária razão, como repelimos muitas outras teorias, ideias, pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha dos espíritos, da mesma forma que não se deve adotar às cegas tudo que procede dos homens. O melhor título que, ao nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação é o de ser, antes de tudo, lógica. Outro, no entanto, ela representa.
ou de a confirmar os fatos positivos e, por bem dizer, materiais, que um estudo atento e criterioso revela a quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança e diante dos quais não há mais lugar para a dúvida. Quando esses fatos houverem vulgarizado, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência, e o que lhes colocaram em oposição ver-se-ão constrangidos a desdizer-se. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça, que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de São João. Diálogo de Jesus com Nicodemos. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: Em verdade te digo, Nicodemos, em verdade te digo que um homem não nascer de novo, ele não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer já estando velho, Jesus? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te tenha dito, é necessário que torneis a nascer de novo. Espíritos errantes. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente, porém é mais comum depois de intervalos mais ou menos longos. No mundo dos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Que é a alma no intervalo das reencarnações? Espírito errante que aspira a novo destino, que a espera. Quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde o espírito terá que voltar a uma existência apropriada e purificá-lo das máculas de suas existências passadas. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação. É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espíritos livres pode efetuar-se com proveito. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus de evolução. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram num estado definitivo. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material, e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação.
De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros. Eles estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão, ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Com o invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões, mas e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário, pertenceriam à primeira ordem. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Com o invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário, eles pertenceriam à primeira ordem. Porque, deixando a terra, os espíritos não deixam aí todas as más paixões, uma vez que eles reconhecem os inconvenientes? Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imagine que mal deixam, perdem esse defeito, acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Na erreticidade o espírito progride. Pode melhorar-se muito, mas tais sejam a vontade e o desejo de que tem de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, na terra, é que põe em prática as ideias que adquiriu. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes, mais ou menos conforme seus méritos, sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Conforme, pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que aliás constitui o objetivo para que devem tender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro, por assim dizer. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhes nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores. Fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Mundos transitórios. Há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques de campo onde descansem de uma demasiado longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim
de ir aonde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem seu destino. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem. Certamente, os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem facilmente obter permissão mais facilmente para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingiram. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes. Não, a condição deles é meramente temporária. Esses mundos são, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos. Não, estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. É permanente essa esterilidade, decorre da natureza especial que apresentam. Não, são estéreis transitoriamente. Os mundos dessa categoria carecem então de belezas naturais. A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dais o nome de belezas naturais. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Já pertenceu. Em que época? Durante a sua formação. Nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. A vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres, insetos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdidos no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual então a utilidade dos demais? Teolosia, Deus feito unicamente para nos recrearem a vista? Suposição absurda e incomparável com a sabedoria que esplende em todas as suas obras e inadmissível desde que podemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material e não obstante já povoados por seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando estava na Terra? Sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tem que vencer. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos. Numa palavra, eles sabem tudo. Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Conhece os espíritos o princípio das coisas? Conforme a elevação e a pureza que hajam atingido, os de ordem inferior não sabem mais do que os próprios homens. A duração, os espíritos a compreendem como nós? Não, e daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas.
Os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós, tão longos para vós, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós. Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois diversamente do modo por que o fazeis, mas também isto depende da elevação do espírito. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se então precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramo-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Nem tudo os espíritos sabem, porém, a começar pela sua própria criação. E o futuro, os espíritos o conhecem? Ainda isso depende da elevação que tenham adquirido. Muitas vezes apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e aprende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer, porque isso só cabe a Deus, que é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores, digamos que o sentem e adivinham. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite fazer tal coisa, como sabe que isso vem de Deus? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania e, quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe como por intuição a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não fazerdes isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que num grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas, a essência dos espíritos, podem estes receber melhores advertências divinas. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos. Ela não lhe vem direta de Deus. Para comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? Não, ela reside em todo o seu ser. Precisam da luz para ver? Vêm por si mesmos, sem precisar de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as que podem achar-se por expiação. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos. Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do mundo ao mesmo tempo. Como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes, mas essa faculdade depende da sua pureza. Isso é possível somente a um espírito muito elevado.
Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão das coisas. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo que abrange simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas. Lucidez